dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Olá, povo abençoado de Deus! Seja bem-vindo a mais um vídeo para nós estudarmos as Escrituras. Gente, não sei se está bem claro aí. Vamos ver se a gente melhora aqui esse negócio aqui. Mas o importante aqui não é a imagem, mas sim o conteúdo, gente. Então hoje nós vamos estudar aí as Escrituras Sagradas. E eu gostaria de trazer um tema para vocês. Deixa eu ver se eu acho que eu tô todo torto aqui. Agora sim, acho que tá de boa. Só um pouquinho aqui, gente. Deixa eu só alterar aqui minha tela para não chamar atenção. Porque nós estamos estudando. Vamos deixar aqui o leão da tribo de Judá. Gente, então, eu quando me converti, a primeira palavra que eu entendi, vou tirar o óculos aqui para não ficar dando reflexo, tá, gente? Mas assim, a primeira palavra que eu entendi, né, foi que nós, para vencermos o inimigo de nossas almas, que é o diabo, que é o Satanás, né, para você vencer ele, você precisa ter palavra, você precisa conhecer as Escrituras. E assim, gente, você que é novo convertido, você que está procurando respostas vinda de Deus, vinda da sua fé, você precisa ler as Escrituras, você precisa estudar, né? A Bíblia diz que nós devemos meditar sobre elas dia e noite, porque nela encontraremos vida, né? E eu acredito vida e vida com uma abundância. Gente, eu vou tentar só ligar aqui, porque eu tô... tá horrível essa escuridão aqui na minha cara, nas minhas olheiras, tudo. Deixa eu só ver aqui se vai dar certo, tá, gente? Aí, agora sim. Então vamos lá, né, gente? Então, gente, se você tá procurando respostas, você tá procurando algo para você firmar a sua fé, né? Eu gostaria de explicar para vocês que você precisa estudar, você precisa ler a palavra, você precisa meditar dia e noite. E foi isso que aconteceu quando eu me converti, tá, gente? Então, você que é novo convertido, ou você até mesmo você que está afastado, né? Como eu falei, o nosso objetivo aqui... Deixa eu só afastar. Tô bem desconfortável aqui, mas tudo bem, gente. Você que está afastado da palavra do Senhor, volte para os caminhos, que não existe outro lugar, né? Esse louvor que eu estava cantando no início, ele diz assim, ó: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver. Ele está dizendo o seguinte: você que teve experiência com Deus, se você teve uma experiência com Deus, não vai existir outra. Não vai existir outra melhor, não vai existir outra maior. Somente com Deus você vai ter vida, né? E vida com abundância. Gente, olha só, hoje eu gostaria de comentar com vocês, né, estudar um pouco as Escrituras. Eu gostaria de ir lá para o Mateus 4. Mateus 4, né, que aquelas Bíblias que tem estudo, Bíblias que tem um título, né, elas tem vários títulos. Na minha está dizendo que é a tentação de Jesus. Essa passagem de Mateus 4, ela diz que quando Jesus foi batizado, ele se encaminhou para o deserto. Ele foi encaminhado para o deserto, onde jejuou, né, 40 dias e 40 noites. Ou seja, 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele jejuou. Jejum é quando você faz a abstinência de qualquer alimento, né?
e água, né? Eu não sei se também teve a abstinência de água, né? Mas assim, gente, durante esse jejum no deserto, Jesus estava sozinho, Jesus estava com frio, né? À noite ele teve frio, de dia ele sentiu calor, sentiu fome e sede, né? E para completar, gente, olha só, preste atenção no que nós estamos conversando. E para completar veio Satanás, né? Incomodar. Né? Veio lá Satanás tentar Jesus. Por isso que o título é Tentação de Jesus. E eu quero trazer essa passagem de Mateus 4 para nossa realidade, a realidade do crente, a realidade do novo convertido, a realidade das pessoas que sabem que Jesus é o caminho, os desertos que nós passamos. Né? O novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele é colocado no deserto. No deserto é onde ele vai sentir sozinho, onde ele não vai ter ninguém para conversar. Os amigos, né? Eu tiro isso por mim, que quando eu me converti, eu precisei me afastar dos meus amigos que eu tinha, que era amigo da noitada, amigo da bebedeira, né, das palavras impuras, todos pecadores. Então eu tive que me afastar dele. Então, no momento eu senti sozinho, mas existia um outro povo ali para me ajudar, que era o povo de Deus, o povo da congregação a qual eu estava frequentando. Mas enfim, o que você precisa entender é que você vai se sentir sozinho no início. Você vai se sentir num deserto. E o pior de tudo, né? O pior, não sei se é pior ou se é melhor, mas nesse caso aí, você precisa entender que para você pode ser o pior, porque o diabo vem te tentar. Quando você toma a decisão de estar na presença do Senhor, você se batiza, você vai para um lugar deserto, onde não tem mais aquelas coisas que você tinha de costume. Você precisa entender isso. Você vai estar num outro patamar, onde você vai construir passo a passo as coisas que você quer para sua vida. Mas você precisa entender, o diabo ele vai atacar, né? Como aconteceu aqui em Mateus 4. Vamos lá para Mateus 4. Editor, coloque aí na tela Mateus 4, a partir do versículo 1, tá, gente? Eu não gosto de acender essa coisa aqui, que sempre fica essa bolinha nos olhos. Mas tá bom, vamos lá. Mateus 4, na tela, editor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então teve um objetivo. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando você se converte ou quando você passa por alguma situação na sua vida, você também é levado para um deserto, onde você vai se sentir sozinho e o diabo vai lá te tentar. Verso 2. Depois, olha só, gente, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu acho que se eu passar 4 horas já fico morrendo de fome. Jesus passou 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Então não foi, né, no dia 39, no dia 37, no dia 20, não. Foi depois dos 40 dias e 40 noites ele teve fome. Ou seja, aqui diz que ele passou 40 dias e 40 noites, mas eu acredito que foi mais dias. Ou nesse mesmo dia, né? No 40, acho que é 44. 40, eu não sei, gente. No 40 dias. No dia 40, apareceu o tentador. Vamos lá. O 3, versículo 3. Vamos lá, editor. O tentador aproximou-se dele e disse: olha só, gente, como é que o diabo é sujo. Preste atenção, você tem que estar atento quando o diabo ele estiver atacando, porque ele é sujo.
O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha só, gente, a revelação aqui da passagem. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Verso 4. Jesus respondeu: Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. As escrituras. Jesus está mencionando as escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só, gente. A gente não tem que ficar se matando, consumindo a nossa vida para correr atrás do alimento, correr atrás dos nossos interesses. Nem só de pão viverá o homem. Não é só disso que nós vivemos aqui na terra. Para pagar conta, trabalhar, criar filhos. Nem só disso nós vivemos aqui. Mas nós temos que viver também pela palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Gente, tem duas revelações nessa passagem, né? Nesse verso 3 e 4. Primeiro, aonde que Jesus ia obedecer o diabo? Nunca, nunca. Né? O diabo falou, tentador: Se és filho de Deus, manda. Ele falou, Jesus, manda. Jesus não vai obedecer o diabo nunca. Nunca. Né? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, já que você está com fome. Vai lá, transforma essas pedras em pães. Jesus só pegou a palavra que está escrita. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você estiver no seu deserto, você tem que ver o que as escrituras estão falando. O que você tem que fazer está escrito na palavra de Deus. Isso é importante, gente. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite sobre a Bíblia. Né? É assim, gente, quando eu me converti, era Bíblia 24 horas, gente. Orava de manhã, lia um pouquinho, na hora do almoço lia um pouquinho, na tarde lia um pouquinho, à noite orava, lia um pouquinho, e levava a Bíblia no carro, levava a Bíblia no trabalho, em qualquer lugar. A gente tem que se alimentar da palavra do Senhor. Continuando. Então o diabo levou a cidade santa, né? O verso 5. Ditou? Versículo 5 na tela. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a respeito seu, e com as mãos eles o segurarão para que não tropecem em alguma pedra. Né, gente? Você não pode brincar com o poder de Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. Mas você não pode ser tolo. Você não pode ser tolo para querer provocar que Deus faça algo em seu favor. Deus não é teu empregado. Você tem que respeitar a palavra. Você tem que ter bom senso. É igual aquela situação, gente. Eu sei que está errado. Eu sei que Deus vai me condenar. Mas eu vou fazer. Você vai cair. Você vai cair. Né? Agora, se você ouve aqui o que está sendo falado, né? Eu vou te colocar, né, levou a cidade santa e colocou a parte mais alta do templo. Colocou a pessoa em perigo. Colocou Jesus aqui em perigo, né? Para ver se Jesus ia chamar os anjos, clamar pelos anjos, porque a Bíblia diz que o Senhor dará ordem lá em Salmos. Eu acredito que é Salmos 93 ou 91, não estou lembrado. Ele dará ordem aos anjos a seu respeito, a respeito do seu nome. Então a gente não pode ser tolo de saber que algo vai prejudicar a nossa vida e a gente querer colocar na conta do Senhor. Né? Você vai tomar uma decisão perigosa sabendo que pode
dá errado e você fala, não, Deus vai me proteger. Deus, você não pode ser tolo. Deus te está dando sabedoria. Deus está te dando inteligência. Então nós precisamos entender isso, né? Então vamos lá, gente, para mais uma, verso 7. Jesus respondeu, olha só o que Jesus respondeu nessa situação. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Como eu falei, nosso Senhor, ele não é nosso empregado. Ele vai cuidar da gente no nosso dia a dia, mas a gente não vai colocar à prova. Eu vou fazer isso para ver se Deus vai agir em meu favor. Não. Ele não tem obrigação nenhuma com você. Ele já entregou o filho dele em teu lugar. Ele já entregou o filho dele, já fez tudo por você. Você precisa ser só obediente, ouvir a palavra e fazer a vontade do Senhor. E respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não põe à prova o seu Senhor. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo. Aí seu respondeu, verso 8, tá, gente? O verso 8. Editor, verso 8 aí, por favor. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu resplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares se prostrares e me adorares. Isso aqui, gente, é aquelas pessoas que, né, estão na glória aí de suas famas. É fama isso aqui, né? Cantores, atores, atrizes. A pessoa tá lá em cima, tá achando que são deuses, né? Na realidade. E tem povo que tá adorando isso aí, né? Tem povo que às vezes arriscam suas vidas para estar na presença de um cantor, de uma cantora. Eu já admirei muitos cantores, né, pelo talento. Mas aqui, ó, o diabo ele tá oferecendo fama para Jesus. Se Jesus se prostrar e adorar o diabo. Você já viu uma conversa que a pessoa vendeu a alma para o diabo por fama? Eu já vi muitas histórias desse tipo. Só que o preço a ser pago é alto, porque uma vez que você negocia sua alma, você não tem mais o que oferecer por ela para retornar, para voltar. Isso é muito sério, tá, gente? Eu tenho pesquisado muito, tenho buscado essas referências de pessoas que negociam a sua alma, vendem sua alma. E às vezes as pessoas acham que é uma brincadeira. Só que o diabo ele é legalista. Ele é legalista, ele age pela legalidade. Se você deu uma legalidade para ele, ele vai agir. Só que ele é pior, ele é sujo. Dentro da legalidade, ele impõe a sua sujeira. E o objetivo dele é ganhar a tua alma. Levar a tua alma para o inferno. Jesus morreu e ressuscitou para mostrar que a sua alma é valiosa para Deus. E é para onde ela vai voltar. Para quem não sabe, né, os teólogos eles classificam a nossa vida, né, a vida dividida em três. São três características: corpo, alma e espírito. A pessoa quando não tem Jesus, ela é só corpo e alma. Corpo e alma, né? O espírito está vazio. É por isso que eu já disse aqui, ó, existe um buraco dentro das pessoas que não tem Jesus, que é só o tamanho dele. É o lugar do Espírito Santo de Deus. E as pessoas ficam tentando preencher com outras coisas. Não vão preencher nunca, porque só Jesus pode ocupar esse espaço. Então nós somos divididos entre corpo, alma e espírito. A alma é onde ficam os sentimentos, as mágoas. A pessoa quando fere outra, humilha, fica aquela dor na alma. Não é no corpo nem no espírito, é na alma. A depressão é uma ferida na alma.
uma doença na alma. Né? Os remédios não são para curar, são para amenizar, adormecer essa dor. É um analgésico, mas não é cura. Por isso que tem muita gente viciada em medicamento. Tá? Vamos voltar aqui para o texto. Né? Então Jesus, né, do verso 10, editor, coloca o 10 aí. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, só a ele preste culto. Olha só, gente. Isso é tremendo, hein, gente? É tremendo. Você precisa estudar as escrituras para entender o que eu tô falando. Gente, as escrituras existem muito antes de qualquer outro livro e qualquer outro tipo de religião. Jesus respondeu, Jesus lhe disse, verso 10 novamente: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Não é a outro, gente, não é a imagem, não é a santo, não é a orixá, não é isso, nenhum deles, gente. Somente a Deus preste culto. Quem falou isso foi Jesus, não sou eu, gente. As escrituras estão falando isso. As escrituras. Jesus, né? Vou só encerrar aqui, né, no verso 11. Então, olha só, gente, o que aconteceu depois disso tudo? Verso 11, editor, verso 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Qual que é a revelação nessa passagem? Já falei duas delas. Primeiro, Jesus não obedece de forma nenhuma o diabo. Segundo, Jesus usou somente as escrituras. Só as escrituras. Ele não usou poder, magia, sobrenatural, coisas tremendas. Não. Somente as escrituras. E depois que o diabo usou todas as ferramentas que ele podia, você precisa entender aí, né, que o mundo jaz no maligno. O mundo já está sob o domínio do maligno. E o diabo, nessa passagem, usou todas as suas ferramentas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo já é dele, gente. As pessoas hoje elas estão lutando, brigando aí para um mundo melhor. Não vai melhorar. Não vai. O mundo já está sob o domínio do diabo. Você precisa se preocupar com para onde você vai daqui quando sair desse mundo. É isso que você precisa se preocupar. Você precisa entender. Jesus veio para nos levar para um lugar melhor. Né? A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus falou, eu vou preparar lugar. Jesus, a missão do Senhor é trazer as boas novas do reino de Deus. É outro reino, não é mais aqui. Né? O Senhor, Ele prepara lugar para cada um de nós. E você precisa entender. Muitos vão vir aí para ensinar outras doutrinas. Mas se você tem sua Bíblia, você estuda, você medita, você ora, você faz o seu jejum, você vai entender que a palavra é só uma e ela é a verdade. Não existe outra explicação, não existe outro método, não existe outro livro. Não, gente, não. A palavra é só uma, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Você precisa estudar. E nós estamos estudando as escrituras. Então, essa foi a mensagem. Se você está até aí comigo, né? Já tem um tempo, o vídeo ficou longo demais, mas eu achei importante a gente falar sobre todo esse contexto aí de Mateus 4, né? Mateus 4, né? A gente entendeu aí que Jesus, depois que foi batizado, foi caminhado pelo Espírito. E nós, quando somos batizados, nós somos encaminhados pelo Espírito.
Quando você batiza, se confessa os seus pecados, renuncia, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito ele vai te encaminhar para lugares que você não quer ir. E o diabo vai lá te tentar. Eu falei para vocês aqui um pouco da minha história nos vídeos para trás. Eu era uma pessoa que estava no fundo do poço, mas tinha mulher, tinha carro, tinha várias namoradas aí. E quando eu me converti, eu tive que renunciar a tudo. Renunciar a festa, bebida, cigarro, mulher. Eu tive que renunciar, lançar fora mesmo. E aí quando eu estava estudando a palavra, sempre ligava a menina: ei, tô com saudade, queria te ver hoje. E eu falava assim: olha, agora eu não posso mais, eu aceitei Jesus, minha vida agora mudou, minha vida é outra. E foi o diabo tentando. E se eu não tivesse entendido essa passagem aqui, gente, eu acharia que era algo normal. A pessoa sentir saudade porque gosta de mim. Não, foi o diabo que usou para me ligar, para me dizer que estava com saudade, para ver se eu caía de novo. Só que eu tinha estudado já essa passagem. E aí a minha mente já acendeu o sinal de alerta. E assim também é com todo aquele novo convertido. Eu acredito sim que todos vocês que se converteram lá no início da sua fé, o diabo veio te tentar. Pode escrever nos comentários. Então é isso aí, tá, gente? Estudamos Mateus 4. Também é um texto rico em detalhes. Você entendeu aí que Jesus ele venceu aí as tentações através das Escrituras. Ele só falou: está escrito. Ele não usou o poder sobrenatural dele como Deus, mas ele falou: está escrito. Se está escrito, está na Bíblia, gente. Então, Jesus só confrontou o inimigo com a palavra. E no final ele se retirou. E aí o que aconteceu? Os anjos vieram e serviram Jesus. Então é isso aí, tá, gente? Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like. Gostaria de fazer também uma oração aí, para que você que alcance aí as pessoas que precisam ouvir aí, estudar um pouco sobre as Escrituras. Também gostaria que, se você precisa de oração, conversar comigo, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar meu Instagram aí para você precisar mandar alguma mensagem. Pode mandar. A gente pode conversar um pouco sobre as Escrituras, estudar juntos. E aí, gente, eu tenho certeza que o Deus vai fazer o melhor, tá bom? Vamos orar então para encerrar nosso estudo. Baixe sua cabeça, como eu já expliquei, a nossa oração ela não tem um padrão. A nossa oração é uma conversa sincera com o nosso Deus. Você precisa entender também que nós temos acesso direto a Deus, porque quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. O véu que fazia divisão no templo entre as pessoas comuns e o Santo dos Santos, o local onde Deus, ficava a arca ali representando Deus. Esse véu se rasgou de cima a baixo. Então, vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, direcione aí o seu pensamento ao nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, me coloco na Tua presença para Te agradecer por esse estudo, Senhor. Sabemos que a Tua palavra revela aos nossos corações a Tua verdade. Por isso é necessário que nós lermos as Escrituras, meditarmos e estudando palavra a palavra. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que esse estudo alcance aquelas pessoas que têm dúvida, aquelas pessoas que estão sedentas de conhecimento, e que o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. É isso aí, gente. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.